Muito bom dia, queridos amigos, amigas. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje com a nossa prece. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos envolvendo os nossos corações e entrelaçando as nossas auras em vibrações superiores, saudando com amor o nosso anjo protetor, nosso mentor individual e todos os mentores de nossa casa, pedindo que nos ampare e nos envolvam a todos neste momento, para que possamos estar unidos e preparados para passar a mensagem de luz do Evangelho de Jesus. Que essa luz se irradie por todos os lares que estão em sintonia com essa mensagem, envolva a todos numa atmosfera de proteção, de paz e de amor. Vamos elevando o pensamento à nossa Mãe espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolva com sua luz, acalmando os nossos corações e serenando os nossos pensamentos. E com Maria, vamos até o Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para estudar o seu Evangelho de luz e colocá-lo em prática em nossas vidas. E com Jesus elevamos o coração e os pensamentos até Deus nosso Pai Criador, a quem agradecemos as bênçãos de nossa existência e a oportunidade de nossa encarnação. E a Deus pedimos permissão para iniciar este estudo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, a gente vai começar hoje o capítulo 26, de graça recebestes, de graça dai. Vamos fazer o item 1 e 2, dom de curar. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Essa é uma passagem de Mateus. De graça recebestes, de graça dai, disse Jesus a seus discípulos. Com esse preceito, prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes tinha sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes diz que para não fazerem tráfico dele, nem objeto de especulação, nem um meio de vida. Nessa passagem do Evangelho, é importante a gente entender o momento que aquilo acontecia, né? No começo, quando Jesus estava mostrando o caminho de amor para que as pessoas tivessem realmente fé, confiassem em Deus e tivessem essa sintonia de amor. Mas naquela época, ainda isso não era tão, vamos dizer assim, muitas pessoas acreditavam. Então, por meio dos discípulos, como é colocado aqui no Evangelho, foi dado esse dom
gratuitamente por Deus, para que os doentes fossem aliviados, aqueles que sofriam, né? E para ajudar na propagação da fé. Então, os discípulos de Jesus, naquela época, eram aqueles discípulos específicos, né, que nós conhecemos. No entanto, hoje, somos todos discípulos de Jesus. Estamos aqui nesse trabalho em conjunto para alcançarmos esse amor. Viemos aprender a amar. Então, todos temos esse dom. E como podemos trabalhar esse dom? Podemos trabalhar com nós mesmos, podemos amenizar esse nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas enfermidades, como também podemos manter essa sintonia com Jesus, não deixando que os espíritos que ainda estão no caminho errado, que ainda estão equivocados, que eles nos afetem, né? Porque por algum motivo a gente ainda mantém alguma ligação, por coisas de outras encarnações, mas eles só conseguem nos acessar quando a gente baixa a nossa vibração. Quando a gente muda a nossa vibração, quando a gente deixa de acreditar que somos discípulos de Jesus e que o que realmente importa é a nossa vida espiritual. Então, pensando nesse aspecto e falando um pouco da questão da doença, né, das enfermidades que nós temos uma história do irmão X que eu achei muito interessante para a gente poder entender melhor, porque às vezes as pessoas acham que porque elas estão doentes, aquilo é injusto com elas, poxa, elas sempre tentam fazer o melhor, e por que isso acontece com elas, né? Então, esse tipo de pensamento nos vem quando nós estamos ainda muito ligados na vida material. Porque quando a gente entende a vida espiritual, a gente entende o planeta Terra como uma escola para espíritos ainda infantis, que somos todos nós, a gente entende que essa dor e esse sofrimento são necessários, né? A dor, que é uma maneira da gente entender qual é o caminho correto, especialmente quando a gente está indo para o caminho errado. Então, é como aqueles pais que levam, sim, as crianças para a escola, mesmo que elas não queiram. Não, eu quero ficar brincando, eu não quero ir para a escola. Não, mas você precisa ir para a escola. Porque para o futuro, isso vai ser bom para você. Então, nós estamos aqui nesse planeta porque a gente precisa dessa evolução, a gente precisa passar por essa depuração espiritual, porque a gente ainda vem com muitas enfermidades no espírito. Então, muitas vezes isso passa para o nosso corpo como uma forma da gente lidar melhor com aquilo. E dependendo de como a gente aceita, é resignado naquela enfermidade, naquela doença, muitas vezes isso rapidamente pode até sarar e ficar bem novamente. Mas quando a gente vai para o lado do vitimismo, né? Que, nossa, mas eu sofro tanto, por que isso acontece comigo? E não tenta entender realmente, do lado espiritual, o que eu preciso aprender com aquilo, aí vai ser necessário que eu repita aquilo. É como eu não aprendi aquela lição na escola, eu vou ter que repetir aquela lição para realmente eu aprender e evoluir a partir dali. Então, essa historinha vai nos ajudar a ter essa compreensão. E nessa história, nós temos 3 personagens, que eu vou ter ajuda aqui dos meus 2 ajudantes especiais.
Nós vamos ter um homem doente, nós vamos ter um mensageiro do Evangelho e nós vamos ter um fornecedor de milagres. Então, vocês vão observar o que acontece nesse... Vamos falar assim, ele fala que eles travaram um curioso debate. Então, eles se encontraram, né, ao pé desse homem doente, o mensageiro do Evangelho e o fornecedor de milagres. Então, vamos ver o que aconteceu nesse momento. O Renato vai fazer o homem doente, eu vou fazer o mensageiro do Evangelho e o Carlos vai fazer o fornecedor de milagres. Então, vamos dar início à nossa história. Ai de mim, a enfermidade me devora e, além disso, inteligências transviadas me atormentam a vida. Amparai-me, por amor de Deus. Antes de tudo, tem paciência, meu filho. A passo e passo, Jesus refará tuas forças. Não ouvides que te achavas no mundo espiritual antes de tua reencarnação, agoniado qual te vês, e que, por este motivo, antes da tranquilidade para o corpo, importa a segurança da alma. Sofrimento é caminho para a verdadeira restauração. Ninguém precisa solenizar o desequilíbrio. Dar-te-ei cura rápida. Necessito viver, eu quero trabalhar. Desfrutarás os dons da existência com alegria e respeitabilidade, agindo e elevando-te em meio de teus próprios impedimentos. A dor ser-te-á mestra bendita, e quando se afaste de ti, deixar-te-á precioso certificado de experiência. Velharia, qualquer um pode instruir-se sem dor. Unicamente quando haja construído a harmonia divina no mundo de si mesmo. Dizei-me, quanto tempo tenho a dispor nesse corpo, eu enquanto homem doente? Nada menos de 80 anos. Entretanto, nem sempre serás doente assim. A pouco e pouco, recuperar-te-ás com o apoio do Cristo, para encerrares dignamente a tua atual romagem terrestre. Por que não buscar a imediata libertação da dificuldade para melhor proveito do tempo? O corpo é reflexo do espírito, e muitas vezes aquilo que interpretamos por exoneração da prova é desamparo moral. Eu estou na dúvida. O que fazer então? Porque o mensageiro do Evangelho diz uma coisa e o fornecedor de milagres me coloca outra. O que fazer? Sim, meu amigo, aceitar o prodígio que te oferto, lógico. Que adianta restaurar brilhantemente o traje externo, sem extinguir a ferida que a roupa cobre? Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Teorias. Cada qual deve cuidar do próprio bem-estar com a ligeireza possível. Só existe o bem-estar que a consciência autoriza. Apesar dos vossos desacordos, não me interessa. Eu estou doente, enfermo, e eu só quero sarar. Você será curado. Todavia, deves fazê-lo com a bênção de Jesus para sempre. A cura vem das entranhas do ser, como a árvore procede do âmago da semente. Lirismo de pregadores. Garanto-te a saúde perfeita em poucas horas. A saúde ilusória da carne. De que outra necessitará um homem no mundo? Eu só quero melhoras. Estou arrasado de corpo e cercado de inimigos. Eu só quero melhoras. Porei teus adversários na cadeia.
para que te devolvam a paz. Deus usa o tempo e não a violência. Inimigos não transformados em amigos um dia voltarão. Que bobagem! Por que razões estará uma pessoa condenada à presença de desafetos quando pode arredá-los? Adversários são instrutores. Habituando-nos a suportá-los na convivência, seguiremos, por fim, na estrada de luz que o Senhor nos traçou ao recomendar-nos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu entendo o diálogo de vocês dois, mas meus padecimentos são enormes. Eu quero a cura. Eleva-te, meu amigo, à cura verdadeira, aprendendo com a dor e com o trabalho a imunizar-te contra a ilusão que te faria cair em provações maiores. Por que não conseguirá este homem escalar o monte do próprio equilíbrio sem aflição e enfermidade? Ninguém consegue medir a própria resistência. Mutilados existem que reclamam escoras, a fim de se movimentarem. Doença e dificuldade são algumas vezes as muletas de que carecemos em longos períodos de reajuste. Não aprovo. Dou vantagens imediatas. Não me concederia Deus uma ordem direta? Repito que a violência não consta da didática divina. Deus nos ama como Pai. Considera-nos seus filhos, não escravos. Se tens o direito de optar, é inútil que hesites. Muito melhor que eu te liberte hoje que persistires em sofrimento até não sei quando. Eu não sei o que fazer, então como agir? É sempre livre na escolha. Eu decido a mão que o fornecedor de milagres me estende. E por isso eu já me vejo restabelecido e eufórico. Em 6 meses, impressionado pelas aparências físicas dominantes, realizei matrimônio com riquíssima herdeira e angariei vasta fortuna com destacada posição nos círculos sociais. Entretanto, esse ambiente mais elevado, clima natural e adequado para os homens de espírito sadio, para mim, homem doente da alma, se converteu em trapézio para a queda infeliz. Curei o corpo, mas a alma... Foi assim que em 6 meses atingi culminâncias. Em 12 complicou-se em aventuras delituosas. Em 15 confiei-me ao abuso do álcool. Em 20 meses larguei-me a morfina, as drogas, e passados precisamente 2 anos, antes dos 36 de idade, desci para novos precipícios de sombra, num suicídio mascarado de acidente espetacular. Corpo sadio, espírito doente, me perdi. E assim, podemos, por meio dessa história, dessa dramatização, compreender melhor que muitas vezes a doença nos é necessária. Então, esse dom de curar que todos temos precisa realmente vir para o lado de dentro. Então, quando oramos e pedimos esse restabelecimento, que seja espiritual, para que não aconteça como aconteceu nessa história, em que realmente esse homem doente foi restabelecido, mas não da alma. Então, isso acarretou problemas futuros para ele. Ele queria
o restabelecimento imediato, era essa a intenção dele naquele momento. Então, nós que temos esse estudo, que conhecemos o Evangelho, a gente precisa entender que essas enfermidades, elas vêm realmente para promover essa purificação, para que a gente compreenda essas nossas sombras, para que a gente saiba lidar, ilumine essas sombras, de forma que algumas vezes pode até acontecer o desencarne naquela enfermidade, naquela doença, né? Mas o nosso espírito estará são, estará curado. Que nós temos esse dom. O Evangelho nos mostra isso. O conhecimento da doutrina, do amor de Deus, do nosso Mestre Jesus por nós, sempre irá nos amparar. Sempre. Então, não sejamos iludidos por essa questão de só pensar no corpo físico. Lembremos que todas as doenças, elas vêm de algum distúrbio da alma, algum distúrbio emocional, né? Que não seja dessa encarnação, mas de outras. Então, precisamos sempre refletir sobre isso. O que preciso aprender com essa enfermidade? O que essa doença veio me mostrar? Que estava muito guardado, que estava muito escondido mesmo. Que às vezes eu mesmo provoco isso comigo, né? Eu tento esconder essas minhas sombras de mim mesmo. Então a doença vem mostrar, a doença vem educar, para que a gente se restabeleça na alma. E não leve isso, marcado ainda no nosso perispírito, para outras encarnações. Então, que saibamos, nesse momento de coronavírus mesmo, nós temos lá no livro do Divaldo, no último livro do Divaldo, mostrando essa situação do coronavírus, e numa passagem lá do livro, ele mostra um homem, várias pessoas naquele momento, que tiveram a notícia que realmente estavam com coronavírus e que precisariam ser entubadas. Mas, no íntimo de cada um, o sentimento que cada um teve, alguns se desesperando, já pensando nesse desencarne, já pensando nas coisas que iam deixar aqui, enfim, aquele desespero todo não permitia essa sintonia espiritual para o bem, para que aquele sofrimento fosse abrandado. Enquanto que outros que aceitavam aquilo, que se resignavam perante essa doença e que confiavam, faziam aquela prece realmente com muita fé, né? Que Deus sabe o que é o melhor para cada um, que seja feita a vontade de Deus. Esses receberam uma energia espiritual muito grande naquele momento, certamente passaram por essa doença, desencarnando ou não, porque a desencarnação é só uma passagem, né? A gente muda o estado, deixa de ser matéria, mas continuamos sendo nós, espíritos milenares que somos, né? Não acaba ali. Então, esses que realmente se entregaram, que fizeram aquela oração com muita fé, receberam esse amparo espiritual que deve ter ajudado muito. Então vamos ver essas doenças, esses sofrimentos que a gente passa no corpo físico como uma forma de nos educarmos. Vamos deixar esse vitimismo do lado e vamos sempre aprender o que eu tenho que aprender com isso. Sigamos, meus amigos, nessa jornada de cura e de autoconhecimento.
Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, todas essas oportunidades que temos de nos purificarmos, de iluminarmos as nossas sombras, que sejamos sempre esse ponto de luz para as nossas enfermidades e que inspiremos outras pessoas a confiarem em Deus, a terem essa fé fortalecida nesses momentos de dor, de sofrimento, que sabemos que Deus está sempre, sempre de mão estendida. Basta que nós também estendamos a nossa mão. Busquemos esse amparo e possamos restabelecer todas essas enfermidades que temos na nossa alma. Paz e muita luz. Que assim seja.